Seja bem-vindo a Dá o Papo, o podcast da Ágape. Olá, gente linda! Sejam bem-vindos a mais episódios de Dá o Papo, o podcast da Ágape. Eu continuo me chamando Josi. E eu continuo me chamando Jonatas. É isso aí. Estamos na 4ª temporada do nosso podcast. Mais precisamente no 3º episódio da 4ª temporada. E hoje vamos falar sobre... Eita, peraí. Você que ouve esse podcast, é importante, nós vamos dar um recadinho. É importante de verdade que você curta aí no canal do YouTube, compartilhe essa mensagem nos seus grupos. Você que ouve também pelo Spotify, compartilhe o nosso podcast nos seus stories, marca a gente lá, envie para amigos, nós contamos com vocês, vamos lá. Nós vamos esperar vocês, tá bom? 1, 2, 3, curtiu? Então vamos lá, vamos continuar. E hoje vamos falar sobre a igreja e o mundo. Não fique com a cabeça no mundo da lua. Traga sua mente cativa para a palavra de Deus e venha refletir junto com a gente. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no 3º episódio da 4ª temporada. O tema de hoje é a igreja e o mundo. E antes de qualquer coisa, para falarmos desse tema, é importante deixar claro que o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, tem uma perspectiva muito ampla a respeito do que é mundo. Existe uma palavra grega que é traduzida no Novo Testamento como mundo, que ela pode ter amplos significados, né? A palavra cosmos, a palavra grega cosmo, significa mundo, mas em diferentes perspectivas. Então ela pode significar, num primeiro momento, o mundo criado por Deus, o universo, a criação, o planeta onde nós vivemos, todo o universo que foi criado pelo Deus Criador. E aí a gente precisa, em relação a isso, perceber que a Bíblia diz que tudo o que existe foi criado por Deus, foi por meio da sua palavra poderosa, e o Novo Testamento vai dizer que essa palavra, o verbo criador, é o próprio Cristo. Então, Jesus é aquele quem cria e quem sustenta todas as coisas, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1. É importante, então, deixar isso bem claro, que Jesus é tanto criador como sustentador de toda a ordem criada, e é também importante lembrar que apesar de todo o pecado, de toda a destruição que marcou e que ainda marca a nossa história neste mundo, é importante lembrar que existe uma promessa de redenção do universo. A redenção promovida por Jesus na cruz do Calvário, ela não vem restaurar só a alma do homem, ela vem restaurar todas as coisas. É por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento já também tem essa promessa, mas de forma muito clara o Novo Testamento existe a promessa de novos céus e nova terra, de um mundo completamente redimido e transformado dessa instância caída, desse ambiente hostil, marcado por guerra, marcado por catástrofes climáticas, e sendo transformado plenamente naquela criação primária, original, perfeita, sem mácula do Deus Criador. Então essa é a primeira visão bíblica a respeito do que é mundo. Mas não só essa. O mundo na Bíblia, no Novo Testamento, pode também ser uma expressão que se refere à jornada temporal do homem aqui nesta realidade, neste planeta. A Bíblia vai dizer para a gente que o mundo é passageiro, que a vida humana aqui neste mundo é passageiro. É por isso que o Novo Testamento, principalmente o Sermão do Monte, nos ensina a não ajuntarmos tesouros aqui, a nos preocuparmos e termos o nosso foco em ajuntarmos tesouros no céu. O Novo Testamento diz também que a gente não deve ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, porque Deus é quem cuida de nós. E ele diz, busquem primeiramente o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas a vocês. De nada serve, segundo o próprio Jesus, no capítulo 16 de Mateus, de nada serve ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse mundo, em segundo lugar, que a Bíblia apresenta para nós, é essa jornada humana neste mundo, onde muitas vezes o homem
é tentado a viver com perspectiva apenas no aqui e agora, concentrado nas coisas materiais, apegado ao que possui aqui neste mundo, sem lembrar ou sem levar em consideração de que o mundo, como ordem, como vida humana, ele é passageiro. E nós todos deveremos e iremos prestar contas a Deus, e é por isso que é hora de decidir e de viver, planejar a nossa vida, a nossa eternidade agora, porque nós fomos alcançados pela mensagem salvadora de Jesus, e agora aquele que tem o coração tocado por essa mensagem e responde ao chamado de Jesus, este então herda a vida eterna. Então, mundo como universo, como sistema, como planeta, mundo em segundo lugar como uma jornada, a jornada do homem neste mundo, esse tempo que nós passamos aqui, que nós sabemos que para todo mundo um dia chegará ao fim. E em terceiro lugar, o mundo também em outras duas perspectivas que estão muito conectadas. O mundo como esse ambiente hostil em oposição a Deus, e de outro lado, o mundo como alvo do amor e da pregação do Evangelho. O amor de Deus e a pregação do Evangelho por meio da igreja. Esse mundo hostil, a gente não pode negar que ele existe, que é uma realidade. A Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo. Então, quando ela fala, né, nessa perspectiva que nós não devemos ser amigos do mundo, ela não está falando que nós não devemos ser amigos das pessoas deste mundo. Ela não está dizendo que nós não devemos amar ou cuidar do planeta. Ela está dizendo que esse sistema, essa sociedade em oposição a Deus, que nega os princípios de Deus, que inverte valores, essa sociedade, então, não deve ser atraente aos nossos olhos. Então, o mundo hostil é aquele que não recebeu a Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, o João, escrevendo seu evangelho, diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Eles amaram mais as trevas do que o próprio Cristo. O João, ainda na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que esse mundo, essa sociedade em oposição a Deus, jaz no maligno. Então, essa, em primeira perspectiva, é a realidade do mundo também no qual a gente vive, nessa terceira visão que nós estamos dando, o mundo como um ambiente hostil, mas alvo do Evangelho. Então, o mundo como esse ambiente hostil é tudo isso aí que a gente já disse, mas ele também é alvo do Evangelho, ele também é alvo do amor de Deus. É por isso que a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que nós não devemos amar o mundo, ou seja, mundo em oposição a Deus, essa mesma Bíblia diz pra gente que Deus amou o mundo. E que mundo é esse que Deus amou? São as pessoas. São as pessoas em seu estado de perdição, mas de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus tanto amou o mundo que o desejo desse Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse Jesus é o Salvador do mundo. É aquele que se entrega pelo mundo. O Jesus falando então que o Filho do Homem veio para salvar o mundo, e não só alguns, mas dar a sua vida por todos. E, por fim, também sabendo que esse Jesus que ama o mundo é aquele que vai julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo. Ele vai revelar toda a sua glória, mas também cobrar de nós, exigir de nós uma prestação de contas. Então isso tudo está atrelado. Para você perceber como que a visão de mundo da Bíblia, ela é muito abrangente. E aí a gente precisa perceber uma coisa. Por que isso tudo? Por que você está falando disso, Jonathan? Porque é importante sabermos as diferenças a respeito do mundo. Porque nós vivemos como igreja do Senhor Jesus nesse mundo. Jesus, quando está fazendo a sua oração sacerdotal no Evangelho de 17, você pode dar uma olhada lá, em algum momento ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno.
Não é nesse mundo que Jesus nos quer. Então, o que é o mundo com o qual a igreja não pode dialogar e qual é o mundo com o qual a igreja precisa dialogar? A gente precisa refletir sobre isso para que a gente entenda com mais clareza a nossa missão, para que a gente não feche a porta nos lugares errados, para que a gente também não abra as portas para as coisas erradas. Quando você já deve ter ouvido isso em algum momento, o mundo está entrando na igreja. Então, vamos pensar nisso, porque a Bíblia realmente diz que nós não devemos ser amigos do mundo. Quem ama o mundo não pode amar a Deus, diz o apóstolo João. Mas o que é esse mundo que nós não devemos amar? Qual é esse mundo tão perigoso para a igreja que não deve receber a nossa atenção? O que significa o mundo entrando na igreja? Então, assim, primeiro, dizer que o mundo está entrando na igreja é algo muito mais profundo do que crente usando determinado tipo de roupa, usando determinada marca de roupa. O mundo entrando na igreja é muito mais do que usar algum tipo de instrumento dentro da igreja, cantar algum estilo musical que é considerado menos santo do que outro. O mundo entrando dentro da igreja não tem a ver com a tecnologia que nós, por exemplo, alguns de nós que não usávamos, fomos obrigados a nos adaptar no meio dessa pandemia. Então, não são essas coisas. Isso não tem necessariamente a ver com aquilo que a Bíblia diz que é o perigo que o mundo traz para a igreja. O que é realmente o mundo entrando na igreja? O mundo entrando na igreja é a igreja passando a viver uma subcultura, um estilo de vida que é oposto ao Evangelho de Jesus. Essa é a coisa mais central de não nos associarmos ao mundo. Então, por exemplo, nós vivemos num mundo onde o eu, o indivíduo, as minhas questões de vontade estão sempre no centro. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm a verdade dentro de você. E quando você a achar, ninguém tem autoridade ou não deverá ter a pretensão de dizer para você que essa não é uma verdade. Então, esse eu centralizado, que faz o que quer, que não pode ser contrariado, isso é um estilo de vida da nossa sociedade, que não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho é uma comunidade onde a minha vontade não prevalece sobre o bem comum da comunidade. Então, isso quando acontece na igreja, isso é o mundo entrando na igreja. Isso sim é o mundo entrando na igreja. Esse ímpeto pela autopreservação, no sentido de que tomara que ninguém mexa comigo, eu fico aqui desde que não toquem no meu calo, eu fico aqui desde que ninguém venha dizer para mim como eu tenho que viver, né? Então, esse tipo de armadura que preserva e que exalta o eu, isso é um mundo entrando dentro da igreja. O mundo entrando dentro da igreja é também essa espécie de consumismo. E aí, consumismo em vários sentidos. Consumismo material também, mas também consumismo religioso. Gente que vem à igreja para consumir um produto religioso. Gente que vem à igreja para atrás de uma bênção. Gente que vem à igreja para receber uma oração. E aquilo ali apenas como casca de espiritualidade, sem genuinidade, sem devoção real a Deus. Então, isso é o mundo entrando dentro da igreja. Esse espírito de consumo é quase que uma igreja fast food, uma igreja McDonald's, que você nem precisa entrar direito, você só para o carro no drive-thru e aí você pede o que você quer, vai embora satisfeito, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Esse estilo de vida é o mundo entrando dentro da igreja. O mundo entrando dentro da igreja também é o outro evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: pessoal, eu estou admirado como de forma tão rápida vocês migraram do evangelho da verdade para um outro evangelho. Como que de forma tão rápida vocês deram ouvidos à mensagem distorcida que foram anunciadas a vocês. Então, essa tendência de buscar mensagens, de buscar um estilo, uma comunidade, ou buscar ensinamentos que só fazem bem, que geram satisfação, mas que não confrontam, né? Essa ideia de um Deus que concorda com tudo o que você faz
Isso é um perigo muito grande, porque se eu busco um Deus que concorda com tudo o que eu faço e que não me corrige, esse Deus sou eu mesmo. E ele é um falso Deus. Porque o evangelho de Jesus, ele está o tempo inteiro dizendo para a gente, ó, vá, não peques mais. Não é por aí. Mude seu estilo de vida. É isso o evangelho. E aí a gente precisa ficar atento porque esse é o grande perigo da relação da igreja com o mundo. É essa sociedade caída que tem as suas garras tentando arrebanhar para si mais e mais pessoas, seduzindo mais e mais pessoas. E isso não tem necessariamente a ver com essas coisinhas pequenas que a gente já mencionou aqui. Por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, se dizia que ter bateria na igreja era um mundo entrando dentro da igreja. Se dizia que usar a Bíblia no smartphone, agora há pouco tempo atrás, isso era um mundo entrando dentro da igreja. Então, essas coisinhas assim, isso são apenas distrações. Porque o mundo entra de forma muito mais sorrateira, ele entra a partir do meu coração, do seu coração. Essa é a porta através da qual o mundo entra na igreja. O mundo não entra na igreja necessariamente com o celular, ou através do celular, através de um instrumento. Não, o mundo entra na igreja através do meu e do seu coração, dos desejos que brotam do nosso coração. E esses desejos, eles precisam ser colocados sob a cruz de Cristo, para que o evangelho nos transforme e para que a gente dê um passo atrás em relação a todo esse impulso humano caído que tenta fazer da gente indivíduos completamente isolados, gente que acha que não presta contas a ninguém, gente que vive uma experiência religiosa de forma muito superficial, gente que não aceita ser contrariado, gente que busca satisfazer todos os seus desejos e ainda tem desculpa para dizer, não, eu já vivi muita coisa difícil, agora eu quero ser feliz. Mas aí vai dando passos para longe de Deus, vai dando passos para longe de Deus e a gente lamenta em ver esse tipo de coisa acontecer. Mas o mundo, né, nesse nosso estudo aqui, o mundo que a gente quer avaliar não é só esse mundo em oposição a Deus. Então qual é o papel da igreja no mundo? Para a gente arrematar toda essa história que já mencionamos até agora. Então, em primeiro lugar, a igreja em relação ao mundo é essa proclamadora do evangelho. A igreja proclama o evangelho ao mundo. Ela é chamada a proclamar o evangelho ao mundo. E que mundo é esse que deve ser alvo da proclamação do evangelho? Esse mundo são as pessoas que vivem uma vida caída, uma vida distante de Deus, gente que está buscando felicidade em um lugar errado. A gente precisa anunciar para eles que Jesus é o Senhor. Então, o papel da igreja em relação ao mundo, em primeiro lugar, é a pregação do evangelho. É anunciar Cristo. É dizer Jesus é Senhor de todas as coisas. Então, não pare de buscar num relacionamento a satisfação que só Jesus pode te dar. Pare de buscar no dinheiro, pare de buscar no sucesso, pare de buscar na aceitação de outras pessoas em relação a você, aquilo que só Jesus pode te dar. A tendência humana é que tudo aquilo que a gente considera indispensável para a nossa vida, a tendência é que a gente transforme isso no nosso próprio Deus. E a mensagem do Evangelho é dizer, esvaziem o trono, tirem esse Deus aí desse trono, porque o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus já se manifestou, ele tem um nome, ele é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Cristo. Segundo lugar, qual é o papel da igreja em relação a esse mundo? A gente precisa entender também que a igreja está em guerra com o mundo. Em guerra com o mundo, em guerra com essa sociedade caída, com essa cultura que tenta inverter valores. A igreja está em guerra com o mundo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura, de toda a armadura de Deus. Então existe batalha espiritual nesse mundo, é claro que existe, mas nós estamos em batalha não contra a carne e contra sangue, diz o apóstolo Paulo, e tem tanta gente fazendo batalha contra a carne e sangue.
Tem tanta gente fazendo cavalo de batalha contra pessoas por causa de ideologias políticas, por causa de opiniões contrárias. Isso é coisa que não cabe na igreja de Jesus, não cabe na igreja de Jesus. A igreja está em guerra com o mundo, uma guerra espiritual, mas ela está em paz com as pessoas. O Novo Testamento diz a respeito da igreja primitiva, e eles tinham paz com todos, contavam com a simpatia de todos. E há umas 2, 3 semanas atrás eu li um artigo de Tim Keller, uma entrevista a uma revista americana, e ele dizia: nós somos a primeira cultura que considera não apenas que os cristãos estão errados, mas considera que os cristãos são o maior problema. Então, muito disso tem participação nossa. A gente, de vez em quando, faz o que não deve, fala o que não deve, se alia a quem não deve, faz acertos com coisas que são abomináveis ao Evangelho de Jesus. E a gente precisa, então, perceber que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é uma guerra espiritual, contra as hostes do diabo, sabendo que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E apesar de estarmos em guerra com o mundo, nós não estamos em guerra com pessoas. Meu irmão, abaixe as suas armas. Você não está em guerra com pessoas, você está em guerra na visão que a Bíblia diz, nos limites que a Bíblia estabelece. Mas com pessoas nós temos que ter paz. E das grandes mentiras aí que a gente vê a nossa sociedade anunciar é de que você tem que sempre se dar bem. A Igreja de Cristo é chamada a perseverar na fé até quando se dá mal. A Igreja de Jesus é chamada a ser fiel e algumas vezes escolher o caminho mais difícil, o caminho da aparente derrota, escolher o caminho do silêncio, escolher o caminho da humildade, num benefício maior, que é o benefício da proclamação do Evangelho de Jesus. É muito mais importante o nosso testemunho do que uma vitória numa discussão, sobre qualquer assunto que seja. E é por isso que eu convido você a uma postura de pacificador. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina: bem-aventurados são os pacificadores. O caminho da igreja é um caminho de paz. É um caminho de gente que constrói paz, não de gente que constrói guerra. Seja paciente, meu irmão, seja tolerante, seja amoroso, seja simpático. Esse é o caminho de Jesus. As guerras que nós devemos travá-las de joelhos, em oração, em vigilância, mas não com pessoas. As guerras que nós travamos nesse ambiente espiritual, no qual Cristo já se assentou para governar. A vitória é de Cristo e nós com Ele somos mais do que vencedores. E em terceiro lugar, para encerrar o podcast de hoje, é importante dizer que o papel da igreja em relação ao mundo também é de um estilo de vida na contramão do mundo. Se o mundo valoriza o eu, a igreja valoriza o nós. Se o mundo valoriza o triunfo, a igreja valoriza o serviço. Se o mundo valoriza o agora, a igreja está com seus olhos na eternidade. São princípios diferentes, são valores completamente invertidos. Se o mundo quer ser primeiro, nós somos incentivados, nós somos impulsionados a nos fazermos de últimos e servir as pessoas que passam pelo nosso caminho. Se o mundo valoriza ser o maior, nós aceitamos ser os menores. São princípios do Evangelho de Jesus. Se o mundo quer ganhar todas as coisas, nós aceitamos perder tudo por causa de Cristo. Esse é o chamado do Evangelho para nós. Então, a igreja em relação ao mundo, as coisas mais perigosas, o mundo entrando na igreja não tem a ver com roupa, não tem a ver com o estilo musical que a gente toca na igreja. Tem a ver, acima de tudo, com uma cultura
que valoriza mais o eu, que torna o indivíduo detentor da verdade absoluta e cada um tem a sua verdade. A Bíblia diz pra gente que a verdade tem nome e ela se chama Jesus de Nazaré. Então, se a sua verdade, você que me ouve, preste muito bem atenção nisso. Se você tem a sua verdade aí e ela está em confronto com Jesus, essa sua verdade é um engano, é uma mentira. E Jesus te convida hoje a largar essa mentira para trás e se render à verdade amorosa de Cristo. Deixar o mundo entrar na igreja é aceitar outro evangelho, um evangelho que me promete o que Jesus nunca me prometeu. Mas a minha postura como igreja do Senhor, a nossa postura como igreja do Senhor em relação a esse mundo é: nós pregamos o evangelho para o mundo, para as pessoas deste mundo. Nós estamos em guerra com este mundo, guerra espiritual, que travamos de joelho, mas nós não estamos em guerra com pessoas. Nós fazemos paz, nós silenciamos se for preciso. É assim que a gente vive. E nós somos chamados a viver uma vida na contramão desse mundo. O evangelho é completamente inverso, ao avesso de tudo que esse mundo pode produzir. É um chamado para se fazer pequeno, é um chamado para aceitar a perda, é um chamado para chorar enquanto está todo mundo rindo, é um chamado para ser como Cristo, ovelhas mudas indo em direção ao matadouro, se for preciso. Mas, acima de tudo, fazendo do nosso testemunho aqui uma coisa que aponte para Cristo. Aponte de forma humilde e singela para Cristo. De tal modo que, ainda que retaliações venham sobre nós, que aconteça como aconteceu com Jesus. Na cruz, sendo crucificado, o soldado que estava ali lhe ferindo diz: na verdade, este é o Filho de Deus. Se tivermos que sofrer por causa de Cristo, a Bíblia já nos disse que isso aconteceria. Mas façamos isso de forma humilde, singela, como ovelhas que caminham para o matadouro, sabendo que enquanto o que tiver que acontecer, aconteça, um ou outro vai olhar para o testemunho da igreja e vai dizer: são filhos de Deus. Ali Jesus está. Isso é a verdade do Evangelho. Meu irmão, receba esse podcast, esse ensinamento, essa mensagem, esse estudo com todo o nosso carinho. Nós vivemos um tempo difícil. A igreja de Jesus deve ser uma igreja pacificadora, acima de todas as coisas, glorificando a Jesus, pregando o Evangelho, travando as guerras que precisa travar de joelhos e vivendo um estilo na contramão desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente linda. A gente fica por aqui. A gente espera você, né, Jonathan, no próximo podcast. Com certeza. Então, até semana que vem. E, por favor, não esqueça de compartilhar esse podcast com algum amigo, algum familiar, tá bom? Não deixa de curtir, valeu? Até a próxima, galera. Tchau. Tchau, tchau.